Você já ouviu falar da Nova Jerusalém, a cidade quadrada que descerá do céu? Eu sou Ezequiel Cordeiro e hoje trago para vocês um estudo detalhado sobre a cidade que descerá do céu. Existe um erro teológico propagado que é a crença de que o crente passará a eternidade no céu. O crente, ao morrer, vai morar no céu. Só que as Escrituras não dizem que o salvo irá passar a eternidade no céu. O que elas ensinam é que Deus fará uma nova terra para ser a morada eterna dos salvos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então os salvos não habitarão no céu, e sim na terra restaurada, a nova terra. A nova terra, que é a terra transformada, será a habitação dos santos. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Não somos nós que subiremos para habitar na cidade celestial. É a cidade celestial que desce para a nova terra. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos mostra de onde viemos, e o último, Apocalipse, mostra para onde vamos. A Nova Jerusalém não é simbólica. Quando a Bíblia diz que é uma cidade celestial, ela está dizendo que é uma cidade celestial. A Nova Jerusalém fica no céu. Na Bíblia, a Nova Jerusalém é sempre mencionada como descendo do céu. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela é também o tabernáculo de Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ela é a cidade que Deus preparou para os salvos. Os salvos entram na cidade santa. Arrebatamento. Quando Jesus voltar, duas coisas acontecerão. Primeiro, seremos transformados. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Já ouvi muitos pregadores dizerem que, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Não é verdade. Seremos transformados, e depois de transformados, arrebatados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O encontro será nos ares, é onde está a cidade santa, onde se encontram os salvos, o tabernáculo de Deus. O arrebatamento é o encontro com Cristo junto a Jesus nos ares. Cristo vem com os seus santos. Santos aqui são aqueles que já entraram na cidade santa. Então, após o encontro nos ares entre os santos e os mortos ressurretos, o Senhor descerá à terra para estabelecer seu reino milenar, quando a terra desfrutará de 1000 anos de paz. Vejam o que Mateus registrou no capítulo 27, 50 a 53. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram. Entraram onde? Na cidade santa, e apareceram a muitos. Não diz que entraram no céu, mas na cidade santa. Agora vejam o que diz Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus preparou essa maravilhosa cidade para ser nosso lar por toda a eternidade. Esses textos deixam bem claro que não habitaremos no céu, mas na cidade que está no céu, a Nova Jerusalém. Vamos conhecer agora com mais detalhes a esplêndida e maravilhosa Jerusalém. Ele me levou no espírito a um grande monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Dimensão da cidade. A cidade tem comprimento, largura e altura iguais. A cidade é quadrangular. A cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento e de largura também. Ela é muito grande. Mas por causa da curvatura do globo, alguns dizem que devido ao seu tamanho ela não poderia descer na Terra. Fazendo um cálculo aproximado para 2.200 quilômetros, teremos 863 metros de curvatura, quase 1 quilômetro de curvatura. Como a Nova Jerusalém poderá descer sobre a curvatura do globo terrestre? Bem, não vou entrar em detalhes sobre isso. Só sei que a Bíblia diz que a cidade descerá do céu à terra. O que mais me fascina é a sua altura, que é igual ao comprimento. A cidade tem 2.200 quilômetros de altura. Sua altura chega ao espaço sideral, acima dos satélites espaciais que orbitam a Terra. Sabemos que os satélites que fotografam a superfície do planeta ou uma sonda de pesquisa em órbita mais baixas estão a apenas 200 km de altura. A altura da cidade ultrapassa as camadas da atmosfera terrestre. Sua altura passa mais alto que a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. Ela ficará acima da exosfera, que é a transição entre a atmosfera e o espaço. Sua altura chega ao espaço sideral. O edifício mais alto do mundo é o Burj Khalifa, em Dubai, com 828 metros de altura. A Nova Jerusalém é quase 3 vezes mais alta. Além de tudo, ela é um edifício com muitos pavimentos, equivalentes a um prédio de 733 mil andares, cada um com uma área de 4,84 trilhões de metros quadrados, que ofereceriam 17 trilhões de apartamentos de 200 metros quadrados. É algo tão magnífico e incomparável. A temperatura no espaço sideral. Na média, a temperatura da exosfera é alta, ficando em torno de 1.500 graus. A temperatura nos andares superiores, as camadas da atmosfera, podem variar de 93 graus negativos a 1.500 graus de calor. Isso quer dizer que nos últimos andares da cidade a temperatura fica altíssima, entre 900 e 1.500 graus. Considerando que a temperatura da exosfera é alta, isso torna impossível a habitação de um ser humano normal. Mas veja o que está escrito em Apocalipse 7:13 e 1 Coríntios 15:51. Esses textos mostram que os salvos serão transformados e receberão um corpo incorruptível. A Bíblia diz que nesse corpo incorruptível não terão frio, fome, calor, não morrerão. As baixas e altas temperaturas das camadas não serão problemas. A esperança de Abraão estava em habitar numa cidade que fica no céu, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa era a esperança não só de Abraão, mas deve ser a nossa esperança também.
Não é maravilhoso o que Deus preparou para seus filhos? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E mesmo assim tem gente que reclama e diz: se Deus é bom, por que permite tanta injustiça, guerra, fome no mundo? Se Deus é bom, por que permite o mal? Saiba que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele já preparou uma nova terra para todos que assim desejarem. Já está tudo feito, Ele já projetou tudo. Nosso Pai vai restaurar a terra corrompida. A terra voltará a ser um paraíso como no princípio. Não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem doenças. O que você quer mais? Ainda pergunta por que Deus permite o mal? Na sua imensa sabedoria, Deus irá tirar todo o mal da terra, pois o diabo e seus anjos serão amarrados por 1000 anos e depois serão lançados no lago de fogo. Naquele dia, o próprio Deus estará com os seres humanos e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E se cumprirá a profecia do profeta Isaías: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Na Nova Jerusalém jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Essa maravilhosa cidade está reservada para mim e para você. Jesus nos preparou para ser nosso lar por toda a eternidade. Louvado seja Deus! Os últimos versículos do livro do Apocalipse terminam assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.